Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Se palavras são como sementes, aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vai colher também. E Tiago diz algo muito precioso. No capítulo 1, no versículo de número 19, ele ensina: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Ele continua: tardio para se irar. Agora, falar pouco é um dom que quase ninguém tem. Falamos muito e ouvimos pouco. Agora, a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa perdoar, ao invés de explodir e guardar mágoas. Veja o que Tiago nos ensina no capítulo 3. Existe aqui uma descrição muito minuciosa a respeito do poder da nossa língua e também o poder das nossas palavras. No versículo de número 3 e versículo de número 4, Tiago compara a língua a um freio de um cavalo e ao leme de um navio. Ele diz que a língua, ela pode ser usada para dirigir uma pessoa. A língua pode dirigir a sua vida. Já viu um cavalo indócil? É um animal extremamente perigoso. Mas depois de ser domesticado, ele usa a sua força para servir. E um grande animal perigoso como um cavalo, ele pode ser dirigido através de um pequeno freio na boca do cavalo. Aí Tiago também fala como um navio muito grande, ele é conduzido por um pequeno leme. E esse navio muito grande, mesmo diante de um mar muito agitado, ele é conduzido por um pequeno leme. E é esse pequeno leme que não faz esse grande navio bater em rochas ou gerar um desastre. Tiago diz que a língua, ela pode nos dirigir. A língua tem igual forma esse poder de dirigir. É por isso que a língua, ela pode nos conduzir pelas veredas da vida, ou pode também nos empurrar para o abismo da morte. Ela pode nos encaminhar para desfrutar muita felicidade, mas pode fazer também você viver amarguras dolorosas, viver frustrações. Como a gente tem usado a nossa língua? Aquilo que você fala vai conduzir a sua vida. Repita: o que eu falo conduz a minha vida. Aquilo que falamos é tão importante. Aquilo que liberamos é tão importante. É por isso que o conselho que o Senhor te dá é esse: seja senhor da sua língua, para que você nunca seja escravo das suas palavras. Seja senhor da sua língua, para você nunca ser escravo das suas palavras. Uma vez liberando uma coisa, uma vez falando algo, isso não volta mais. Tiago nos ensina: sejam tardios para falar, porque as suas palavras vão te conduzir. Aquilo que você fala determinará o que você vai ser, a colheita que você vai ter, o futuro que você vai viver. Nos versículos 5 ao 10, Tiago está comparando a língua ao fogo e ao veneno, que ambos são altamente destruidores.
Uma pequena fagulha pode gerar um incêndio em uma grande floresta. Uma pequena dose de veneno pode matar uma pessoa. Olha a seriedade. Por isso que uma palavra maledicente, um boato maldoso, pode se espalhar como um rastilho de pólvora e provocar grandes ruínas, grandes desastres, uma terrível destruição. Um comentário doloso acerca de uma pessoa pode ser como um veneno mortal que provoca sofrimento e morte. O que nós falamos? É por isso que a língua de forma leviana usada pode gerar consequências irreparáveis. Usar a língua de forma leviana vai gerar para a sua vida consequências irreparáveis. Uma palavra fútil, uma mentira deliberada, uma história questionável, uma meia verdade pode mudar o curso da sua vida e te levar à ruína. É por isso que o conselho é esse: sempre pense antes de falar. Pense muito antes de falar. As nossas palavras, elas podem provocar dor. Nossas palavras, elas podem provocar destruição. É por isso que a gente nunca pode falar aquilo que vem na nossa cabeça. Tem gente que é pavio curto, e tem gente que nem pavio tem. Cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Pode afastar alguém da sua vida para sempre. Pode fechar uma porta para sempre. Palavras. Palavras. O que nós liberamos em casa, o que liberamos sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge, o que liberamos sobre os nossos amigos. Quais são as palavras que saem da sua boca? Como você tem usado a sua língua? A Bíblia ensina que a nossa palavra tem que ser verdadeira, tem que ser boa para edificação, e deve transmitir graça para quem está ouvindo. Então, se não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar calado. Só fale alguma coisa se for melhor do que o seu silêncio. Só diga algo quando for melhor do que o seu silêncio. A sabedoria está no silêncio. A sabedoria se encontra em você guardar as palavras e você não falar de forma inconsequente. Mesmo que o outro seja inconsequente, você não é inconsequente, porque você sabe que a língua tem o poder de destruir. Destrói um casamento, destrói uma família, destrói relacionamentos, destrói um negócio. Como usamos a nossa língua?